Olá, viva para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Viana Cidade Europeia do Desporto, o programa que acontece na Rádio GCFM, à sexta-feira, sempre depois das 21 horas, onde destacamos as coletividades, as personalidades do Concelho de Viana do Castelo e não só ligadas a este fenómeno desportivo. Hoje vamos destacar no nosso programa o atletismo, o Olímpico Vianense. Estão a preparar uma grande prova para o próximo dia 12 de julho. Já na próxima semana, estou a falar do meeting. Vamos estar à conversa com Mário Cunha, ele que é coordenador técnico do Clube de Atletismo Olímpico Vianense, e também com a campeã nacional Marta Lisboeta, uma das jovens, já não promessa, mas uma jovem atleta com créditos firmados no atletismo vianense e nacional. Também, com certeza, irá entrar em patamares internacionais muito rapidamente. Vamos estar à conversa, então, com estas duas personalidades ligadas ao atletismo. O Mário Cunha, suejamente conhecido, a Marta não muito porque é jovem, mas também já com algum protagonismo no mundo do atletismo, até pelos resultados que tem alcançado. De qualquer das formas, ainda muito iremos ouvir falar da Marta, começando já por hoje, e o Mário vai-me perdoar, vou começar pelas senhoras. Marta, boa noite, obrigado pela disponibilidade em estares connosco aqui na Rádio Geice. Acho que é uma estreia aqui no nosso programa da Marta. Como é que, e começando naturalmente pelo início, como é que surge o teu gosto pelo atletismo? Boa noite a todos. O atletismo surgiu quando eu estava mais ou menos no quarto ano. Participava naquelas provas do desporto escolar da escola e acabou por aparecer uma treinadora, inclusive do Olímpico Vianense, que eu chamei a atenção pelos vistos, e ela acabou por dizer que eu tinha jeito para aquilo e que devia aparecer num dos treinos do Olímpico. Não acabei por aparecer num treino, mas sim numa prova, e essa primeira prova acabei por ganhar. Comecei a ver que eu tinha realmente jeito para aquilo e que era um bichinho que eu já tinha dentro de mim, porque a minha mãe também já praticou atletismo antes, nos Ciclones e no Sporting Clube de Braga. Por isso acho que o atletismo também já veio um bocadinho dentro de mim, e quando realmente fui experimentar vi que realmente tinha jeito para aquilo e que era aquilo que eu queria fazer. E ficaste surpreendida quando apareceu essa treinadora a convidar-te para entrares no atletismo, num clube, digamos? Sim, eu não estava à espera, honestamente, e na por cima eu era muito nova, eu não sabia bem se era aquilo que eu realmente queria, se iria gostar daquilo, se iria um treino e depois vinha logo embora, mas acabei por gostar e fiquei. Exato, tu no mundo do atletismo envolves-te em várias disciplinas. Para que as pessoas que nos estão a acompanhar na Rádio Gesto, na nossa emissão regular, e recordo isso, estamos em 90.8 e também nas redes sociais, mais concretamente no Facebook. No mundo entre essas disciplinas, para que as pessoas possam então perceber o que é que realmente tu praticas. Eu dedico-me essencialmente às provas combinadas, ou seja, o heptatlo e o pentatlo. O heptatlo é realizado no ar livre, que são 7 provas, sendo realizadas em 2 dias, 4 num dia, 3 no outro. Depois o pentatlo é realizado na pista coberta, que é essencialmente a época de inverno, que são 5 provas. Todas elas incluem saltos, lançamentos, meio fundo, sendo que, por exemplo, uma das provas que se realiza são, por exemplo, as barreiras, salto em comprimento e salto em altura. Há saltos que não se realizam, como, por exemplo, salto com vara. Isso realiza-se na parte dos rapazes, mas as raparigas não realizam. Os lançamentos também estão presentes, essencialmente o lançamento de ar e o lançamento de peso, sendo que, pronto, como na época de inverno estamos a falar de um pavilhão, não podemos realizar dardo dentro de um pavilhão, e só se realiza o lançamento do peso. A prova que está em comum, tanto no heptatlo como no pentatlo, é essencialmente os 800 metros, que é a mesma distância, independentemente de ser dentro de um pavilhão ou fora. Portanto, tu és campeã nacional em pentatlo e heptatlo, sub-20, sub-23 e séniores, não é? Sim, eu esta época, penso que foi mais ou menos em junho, exatamente, no início de junho, tive o Campeonato Nacional de Provas Combinadas em Beja,
Eu era das favoritas, então, para ganhar, digamos assim, os 3 escalões, sub-20, sub-23 e séniores. Pronto, consegui então esse feito, com um novo recorde pessoal. Penso que entrei nas 10 melhores de sempre, na disciplina. Apesar de ter ficado a pouquinhos pontos da segunda classificada, que ela é sub-23, acho que foi uma prova essencialmente de superação pessoal para comigo, de tudo o que tem acontecido no ambiente envolvente, e acho que foi uma boa prova para mim e saí de lá extremamente contente também, depois de ter melhorado vários recordes pessoais. Agora, Marta, olhando para esses resultados, e acredito que isso obriga um trabalho, digamos, árduo, diariamente, sim, procurando encontrar, digamos, as melhores soluções, qual é a tua dedicação à modalidade nesta altura? Em termos de treino, como é que consegues conjugar também digamos, com a parte educativa? Okay. Como é que tudo isso se neste momento eu treino todos os dias, menos ao domingo. Pode acontecer então no fim de semana temos provas sábado e domingo e a prova acaba por ser quase como um treino, digamos assim. Depois, durante a semana, além dos treinos, eu também estudo. Estou a tirar uma licenciatura em gestão aqui no Instituto Politécnico de Viana. Eu acho que tive um bocadinho de sorte nestes últimos semestres que tive relativamente ao horário, porque tem sido muito facilitador para conjugar os treinos, conseguir estudar e essencialmente descansar. Não é uma tarefa fácil, obviamente, porque muitas vezes depois do treino eu acabo por chegar a casa e ainda ter que estudar alguma coisa e não tenho às vezes muito tempo para descansar, mas é uma coisa que eu tenho que me habituar. E em termos de apoios, sentes que o clube naturalmente terá as suas limitações, mas atendendo a que estamos a falar de uma atleta que, apesar de jovem, já tem alguns resultados importantes, sentes que os apoios que tens são suficientes ou achas que poderias ter mais algum apoio, sim, da parte digamos, do clube, até em termos financeiros para outro tipo de trabalho que possa ser feito? Sim, da parte do clube eu não tenho queixa nenhuma, eles sempre estiveram à disposição, seja para me buscar por alguma razão ou para adaptar o horário do treino ou até mesmo o local de treino. Por isso, da parte do clube não tenho qualquer ponto a dizer, que eles sempre mostraram grande disposição para comigo. Relativamente aos outros apoios que eu venho a ter, essencialmente fisioterapia, o clube também sempre proporcionou isso, também apoios por parte da Câmara Municipal, não tenho queixa. Acho que tenho aqui um bom grupo e uma boa base de apoio. Olhando para aquilo que tem sido o percurso, eu passaria ali a palavra ao Mário Cunha, até porque fica aqui esta nota, eu e o Mário já tivemos muitas horas de atletismo juntos, já há alguns anos, mas e até pela experiência. Exatamente, também era quase atleta. Quase atleta. Mas o Mário acompanhou, digamos, muitos atletas ao longo destes anos, seja nestas especialidades, seja até no fundo, no meio fundo, e não vamos estar aqui a referir nomes, mas foram muitos atletas de Viana do Castelo e fora de Viana do Castelo que passaram, com quem tu trabalhaste, digamos assim. Olhando para a Marta, estás surpreendente daquilo que ela tem conseguido ou achas que ela ainda pode vir a conseguir outros resultados? Boa noite. Antes de mais, agradecer o convite. É um gosto estar aqui com vocês, em particular com vocês, com os interlocutores e mesmo com a Marta também. Relativamente à Marta, o que é que eu posso dizer? Eu conheço a Marta, ela estava a recordar o início, quando ela começou a fazer atletismo, ela deve se lembrar. Quando veio fazer os primeiros treinos, era eu que estava no grupo a orientar e as primeiras passadas dela foi comigo e eu também estava no enquadramento, porque foi numa altura que o clube decidiu lançar uma nova base de reestruturação relativamente à academia, que nós chamamos de Academia do Olímpico. O clube passou por algumas fases difíceis, como é normal, e havia muitos poucos miúdos na formação, e nós decidimos na altura relançar ou criar ali uma nova dinâmica na academia. E surge exatamente, fomos a algumas escolas, e surge exatamente a Marta nessa oportunidade. 9 anos, ela está no quarto ano, por essa altura. Percurso da Marta, extraordinário. Uma miúda que, portanto, formada connosco, está no Olímpico Vianense desde os 9 anos, tem
19 anos, portanto tem 10 anos de trabalho e de trabalho regular, sistemático e penso que bem feito, porque começamos com uma formação eclética, diversificada, onde ela foi fazendo várias disciplinas do atletismo e não se especializando em nenhuma em particular. E depois, pronto, com o passar do tempo, perceberam os treinadores com quem ela tem trabalhado, que poderia ser uma opção esta disciplina das provas combinadas, que são o heptátlon e o pentátlon, no caso concreto feminino, mais o heptátlon, porque é a prova, digamos, de ar livre. No entanto, ela tem feito alguns resultados, tem tido alguns resultados interessantes até noutras disciplinas em particular, porque o heptátlon, como ela disse, tem várias disciplinas, as corridas, lançamentos e saltos, mas ela depois pode fazer também salto em altura, salto em comprimento de uma forma isolada, ou seja, ela pode competir em salto em altura, como tem competido, pode competir em salto em comprimento, pode competir em 100 metros barreiras, onde ela aí, por exemplo, tem sido das melhores portuguesas sempre nessas disciplinas. Não, de facto ela não me tem surpreendido, nós temos tido um acompanhamento, eu tenho acompanhado a carreira da Marta desde o início, como devem imaginar, e não me tem surpreendido de maneira nenhuma, primeiro porque tem escola, tem cultura de desporto, a mãe dela foi praticante, e depois envolveu-se e foi fazendo o percurso e começou a sentir que aquilo que nós estávamos a fazer com ela, que estava a ser bem feito, começou a ter alguns resultados mesmo na formação e sentiu-se sempre motivada. E nós fomos transmitindo também esses princípios, esses valores, a conciliação entre aquilo que é o treino, aquilo que é a vida académica, aquilo que é a parte que ela fez do ensino básico, do ensino secundário, e sempre conjugámos isso, sempre tivemos uma boa relação com a mãe, neste caso, que a mãe é que aparecia sempre com regularidade nos treinos, e fomos sempre fazendo este acompanhamento e este trabalho partilhado de conciliação. E os resultados foram aparecendo e, como devem imaginar, e dá-se motivação. E tem acontecido que ela tem uma característica muito particular, é uma miúda bastante focada, bastante organizada e bastante determinada. E isso tem-na ajudado. São fatores fundamentais. Claro. E ela tem isso, que por vezes no desporto estas coisas não são assim tão lineares e há algumas dificuldades. E ela tem isso, que é uma característica que eu acho que é importante. E depois conseguimos fixá-la. Os esportes individuais têm essa possibilidade ainda, contrariamente aos esportes coletivos. Conseguimos fixá-la porque é possível fixá-la. E nós lançámos o desafio, porque, como devem imaginar, a Marta desperta interesse noutros clubes. E despertou já dos clubes grandes, os ditos clubes grandes, já despertou interesse ano passado e este ano. Mas nós temos conseguido, através do protocolo que o clube celebrou com a Câmara, o protocolo de apoio aos atletas, que a Câmara denomina protocolo de apoio aos atletas de rendimento. Ela tem um protocolo que o clube celebrou com ela, a Câmara celebrou um protocolo com o clube e com ela, em que há um apoio financeiro e não só, ou seja, há um budget, há uma verba que está destinada em protocolo à Marta, em que uma parte dessa verba é para ela e outra parte fica, digamos, para o apoio que ela necessita, de apoio treinador, de apoio fisioterapeuta, apoio de viagens, eventualmente. Ela esteve numa competição em França, foi fazer o Campeonato Nacional de França de Provas Combinadas e a participação dela saiu desse apoio. Portanto, e isso tem sido uma ajuda, porque ela tem sentido que há aqui alguma disponibilidade. Como é normal, eles chegam a uma determinada altura da vida e o atletismo de rendimento e qualquer modalidade, os atletas pretendem algum retorno financeiro perante aquilo que vão fazendo e surgem outros clubes e temos conseguido fixá-lo. Portanto, vamos acreditar que isso seja... Já agora, achas que ela teria vantagem, e coloco esta questão como técnico, naturalmente, em optar por alguma especialização, digamos assim, ou achas que ela está no caminho certo? Pela tua experiência neste mundo do atletismo. Diria que é uma pergunta para 1 milhão de euros. Não sei, vamos ver. Vamos explorar, ela tem 18, 19 anos, penso que tem mais 1 ou 2 anos ainda para fazer aqui esta carreira. É um assunto que até falei com ela, os próprios treinadores que temos conversado sobre isso, mas não vamos precipitar. Aliás, eu penso que podem falar nisso. A Marta está a 1 centímetro dos mínimos para o Campeonato da Europa de sub-20 no salto em altura, nem é nas provas combinadas. Ela foi agora à Alemanha representar a seleção e fez 1,79m, o mínimo 1,80m. E acreditamos que ela possa vir a conseguir. Portanto, o que poderia dizermos assim, não, a especialidade dela poderíamos para ali. Penso que ainda é um bocadinho cedo, vamos com calma,
penso eu, ela e quem está no enquadramento com ela, no enquadramento técnico, vão decidir isso com calma, sem precipitar. Já agora perguntava-te a ti se tens ou se tens alguma coisa em mente nesta altura, se tinhas algum desejo ou de alguma especialidade que te agrade mais? Não, honestamente já me fizeram muitas vezes essa pergunta, mas eu não consigo dar uma resposta, porque as provas combinadas é realmente aquilo que eu gosto e acho que o facto delas trabalharem um pouco de tudo acaba por ser muito benéfico. E é o que eu senti, porque agora o salto em altura, ok, está a ascender, tudo bem, mas eu acho que todo o trabalho que foi desenvolvido no que diz respeito a lançamentos, a velocidade, ajudaram a que a marca de salto em altura esteja a sair neste momento. E estar num campeonato europeu seria importante para ti? Exato, sim, muito. Com certeza que já vamos falar naquilo em que a Marta gostaria de chegar mais à frente. Provavelmente me vai dizer que quer ser uma atleta olímpica. Isso será o desejo de qualquer atleta, acredito eu, e a Marta tem essa ambição. Mas, de qualquer das formas, Marta, ainda o Mário estava aqui a falar na situação dos clubes grandes aparecerem, já ou algumas abordagens, acredito. Já te viste tentado em algum momento em sair do Olímpico para empregar por um clube que te dê outro tipo de condições? Não, honestamente acho que não, porque como disse, o Olímpico tem proporcionado bastantes bases de apoio e o facto de eu também estar em Viana, estar a estudar em Viana, acho que já tenho muita da minha vida aqui e acho que seria uma mudança bastante brusca, por exemplo, ir para Lisboa, para um dos clubes grandes, e eu acho que consigo. Apesar de estar em Viana, não é impedimento que eu consiga evoluir, porque vê-se agora, fui campeã de Portugal e estou cá a treinar em Viana, não estou em Lisboa, não tenho um centro de alto rendimento, mas não deixei de evoluir só por estar em Viana. Eu acho que muita gente tem essa ideia, não está em Lisboa, não está no CAR, não está num clube grande, não vai conseguir evoluir. Temos o exemplo, por exemplo, da Cláudia Ferreira, a lançadora de dardo, que eu também às vezes estou com ela no treino, e viu-se, ela hoje em dia é a melhor portuguesa no lançamento de dardo. Não é por estar cá em Viana que deixou de evoluir, e o meu caso também é esse. Por isso, acho que estar em Viana não é um impedimento nenhum, e muito menos não estar num clube grande também não vai ser um impedimento. Muito bem. Mário, olhando de uma forma geral para o... Mas, espera, se me permites, posso interromper? Sim, eu gostaria de reforçar aqui isto que ela está a dizer, mas acrescentar aqui mais alguma coisa. Aliás, eu disse que esta questão dos esportes individuais tem essa possibilidade de facto de fazerem carreira nos locais, nas áreas de residência, nas áreas, mas aqui poderá eventualmente faltar alguma coisa. Ela falou na Cláudia, é o caso dela, pode ser o caso do miúdo que também está a surgir agora na área do meio fundo. O que é que acontece? Há momentos da preparação na carreira em que é necessário alguma estrutura, alguma base sólida de apoio. Por exemplo, o nosso estádio neste momento já está apetechado com um ginásio, já há alguma qualidade na oferta para o reforço muscular, para o ginásio. Durante alguns anos cansámos-nos em pedir, agora finalmente, ano passado, foi apetechado. Mas poderá, ao nível, por exemplo, da recuperação, ao nível da fisioterapia, ao nível de algumas áreas, mesmo da área da psicologia, da área de... Isto um atleta destes de rendimento pode necessitar de algumas valências também de apoio. E isto implica financiamento, implica apoio financeiro. E um clube como o Olímpico, em que o orçamento, como devem imaginar, é um orçamento pequeno, reduzido, por vezes é necessário fazer aqui um esforço suplementar, ou andar a pedir favores, por vezes, em relação, por exemplo, à questão do apoio médico. Não há um médico... Mas a partir da altura em que ela consiga atingir um estatuto, digamos... não resolve o problema da Federação. A Federação não assume esse tipo de apoio? Depende. Se poderá ter, mas é uma dificuldade. O único centro que nós temos com algumas condições é na Maia, e no caso dela, que está em percurso ainda... Com alguma agilidade nós podemos lá chegar, mas provavelmente ela tem uma lesão agora, do ponto de vista da prevenção não, do ponto de vista do tratamento, ok, poderemos resolver isso, mas se calhar por vezes é necessário um acompanhamento, uma monitorização do treino, fazer análises com frequência, interpretar as análises, fazer uma série de coisas, do ponto de vista até da prevenção. Devíamos ter aqui alguma equipa, por vezes, a trabalhar, que ainda não temos, mas pode acontecer, pode desencadear. Depois da interrupção, e muito bem, só questionar-te, para além da Marta, o Olímpico tem mais atletas, estou como coordenador de todos esses atletas. Como é que tem sido o trabalho nestes últimos tempos? Tem sido difícil. O que é que eu te posso dizer?
Eu fundei o Olímpico em 94, tive de 94 a 2000, 2001, estive no Olímpico, entretanto saí na altura por uma questão mesmo até de perspectiva, porque eu sempre pensei que Viana tem condições para ter a este nível, ao nível do atletismo, atletas de alto rendimento ou até de rendimento. E sempre pensei que era possível fixar, e ainda penso hoje, que é possível fixar os melhores atletas em Viana, como é o caso que está aqui. Ou seja, ela está aqui, já recebeu convites até ano passado e vai receber naturalmente, e a ideia é mesmo esta, a ideia é fixar. Ok, mas não é só fixar por fixar, há que criar aqui à volta disto condições. Ou seja, isto é muito bonito, ela tem uns olhos muito bonitos, mas olha para mim, eu sou simpático, mas é assim, está bem, mas eu vivo de outras coisas. E se nós não conseguimos acompanhar isto, estou a dizer o caso dela como de outros, não é? Não conseguimos. A minha ideia sempre foi, e continua a ser, criar condições em Viana para que seja possível possibilitar atletas que têm talento representar o concelho e a região nas grandes competições internacionais. Porque é possível. Eu sei que é possível. Isto não tem sido fácil. Nós andámos há 30 anos, eu ando há muitos anos, aliás o Mário começou o programa por dizer isso, já nos conhecemos há mais de 30 anos, eu ando há 30 anos a fazer formação em cima de formação, passa cada ano sempre a fazer a mesma coisa e já lançámos vários projetos, vários desafios para tentar criar mesmo condições a sério e ainda não conseguimos. E este seria o meu último desafio, ou foi o meu último desafio, foi? Não, seria o meu último desafio, até porque estamos a atravessar um momento extraordinário, não, estamos a atravessar um momento que podia ser uma oportunidade, que é o caso da Cidade Europeia do Desporto, do projeto, e que podíamos, de facto, criar condições no nosso meio para que os atletas do alto rendimento ou atletas com talento pudessem fixar-se. Uma introdução relativamente à tua questão. Nós sempre tivemos, aliás, o Olímpico tem tido ao longo dos anos, foi com a Ana Lídia, foi com o Miguel, foi com uma série de atletas que nós sempre conseguimos resultado, foi com a Cláudia, foi agora com a Marta, agora tem a miúdo aí com o Ricardo de Pedra, que é um dos melhores atletas portugueses, neste momento também é sub-23, que é um dos melhores atletas portugueses do escalão dele, nas distâncias de meio fundo curto, que ainda agora ficou no último campeonato de Esperanças de sub-23, ele ficou em terceiro. Aliás, nós tivemos 2 atletas no campeonato nacional de sub-23 que foi este fim de semana em Leiria, mas a Marta já tinha participado nas provas combinadas, também conta para o campeonato nacional de sub-23. A Marta foi campeã nacional de sub-23, que ficou em terceiro no salto em altura, e o Ricardo também ficou em terceiro. Ou seja, com 2 atletas nós ganhámos 3 medalhas no campeonato de sub-23. Para te dizer, sim, existe talento e isto dá algum trabalho, mas eu gostava de que isto fosse mais consequente, que houvesse mais alguma coisa, que houvesse a possibilidade de criar cá, de fixar esta malta e que houvesse condições de questões financeiras mesmo. A questão aqui é mesmo financeira. E nós temos tido esta dificuldade, creio que não somos só nós. Tem que se carregar mais alguma coisa em cima destes projetos, que são projetos a prazo, são projetos com perspectiva de longo prazo. E se não carregarmos, é normal que os atletas, quando atingem aqui algum determinado valor, algum determinado potencial, sejam convidados e saiam. Pronto, e perdemos aqui isso. E então voltamos outra vez àquilo que é o início, que é continuar a fazer formação, e depois, ao fim de alguns anos de formação, os atletas vão embora, saem, vão para outros clubes. E eu gostaria de fazer mais. Eu recordo-me, e falaste nesta questão de há mais de 30 anos e tu começaste como diretor técnico na Associação de Atletismo, e portanto foi nesse papel até que estiveste durante muito tempo. E na altura não havia, ou melhor, havia menos condições do que é hoje em dia, digo eu, porque o estádio ainda não era uma realidade na altura, portanto mais tarde foi criada ou foi inaugurada a pista de atletismo, mas na altura tu, enquanto responsável técnico da associação, tinhas mais dificuldades porque havia muito menos condições. De lá para cá, e olhando para esse percurso, houve de facto coisas que melhoraram, mas poderiam ter sido feitas coisas diferentes? Poderiam e podem. Sim, o atletismo é uma modalidade tradicionalmente ou culturalmente uma modalidade vista de forma, como é que eu ia dizer, uma forma mais humilde. Eu costumo dizer assim, de uma forma meio a brincar, meio a sério, que é a modalidade de pé descalço. Ou seja, o atletismo não é aquela modalidade que é apelativa ou atrativa, porque por vezes a abordagem não é aquela que deve ser, que é em contexto escolar ou noutros contextos. A abordagem por vezes é mal feita. Nós, quando vamos no perímetro urbano, o nosso clube insere-se no perímetro urbano. Nós, quando vamos tentar fazer captação
na formação, no perímetro urbano, nós levamos logo com uma dificuldade, porque a maior parte dos miúdos já estão envolvidos noutras modalidades. Começam muito cedo. E há alguns programas que levam mesmo que os miúdos vão para outras modalidades muito cedo. E quando tu vais desafiar a criança para fazer atletismo, tens logo ali uma dificuldade, porque ela já está envolvida em alguma coisa. E depois estás a falar de atletismo. E quando te dizem atletismo é chato, porque é só correr, ainda tens mais esta dificuldade. Ainda há essa ideia que o ainda há muito. E está enraizada. Muito. Isto. E depois ainda existem alguns programas onde nós não conseguimos, nós devíamos ter aqui um trabalho partilhado de parceria, onde nós pudéssemos lá chegar. O caso da Marta não é caso único, nós temos uma série de atletas que têm surgido. Temos agora uma miúda que é uma miúda da velocidade, que é das melhores atletas portuguesas, ainda é juvenil, e nós temos feito um trabalho de qualidade na formação. Nós conseguimos fixar, é claro que em 20 ou em 30, nós fixamos 5 ou 6 ou 8 e que conseguem fazer rendimento, isto é extraordinário. Nós temos tido na formação nunca 30, 40 atletas, 40 já é um número que eu diria que é extraordinário. Temos muitas dificuldades, é aquilo que eu estava a dizer. E depois temos aqui ainda outro problema, que é o problema do enquadramento técnico. Eu tenho tido, nos últimos anos, a possibilidade de trazer alguns estagiários da escola superior onde eu estou a lecionar, mas tu, para teres treinadores com alguma qualidade e para dar resposta ao treino de qualidade, ao treino apelativo, ao treino colorido, tu tens de ter treinadores capacitados. E para teres treinadores capacitados tens que pagar. E no atletismo, pagar a um treinador, isto é uma dor de cabeça. Ninguém acha que pagar ao treinador. Nós fomos pioneiros, por exemplo, a lançar a mensalidade na formação. Porque o pai vai levar o menino na natação, vai levar o menino ao futebol e paga sem problema. Espera por ele. Enquanto que se nós dissermos para ir ao atletismo e tem que pagar a mensalidade de 15 euros e tem que o levar e trazer, eles já não vão. Nem pensar. É o clube que tem que fazer a volta com as carrinhas. Isto não é um problema cultural, isto não demora aqui algum tempo. Agora, por isso é que eu gostaria, e este é o desafio, já falámos disto várias vezes, eu gostaria de entrar, por exemplo, o nosso clube gostaria de entrar ou no primeiro ciclo, nas escolas do primeiro ciclo, ou entrar nas AECs, e gostaria de fazer parceria também e mostrar aquilo que é feito de qualidade no clube e que não temos conseguido. É tentar fazer um projeto como as náuticas fizeram nas escolas? Existe o programa de atletismo. Existe o programa de atletismo. Agora já não se chama atletismo, que agora é saltar, correr e lançar. Existe. Fica aqui o desafio, alguém com certeza está a ouvir, e essa conversa já foi feita várias vezes com elementos responsáveis, por isso fica aqui o desafio. Mário, vamos ter aí um meeting importante. O que é que vai acontecer então no próximo dia 12 de julho? Meeting Cidade Europeia do Desporto, meeting de atletismo, podia ser meeting de águas abertas, meeting de atletismo. Nós ano passado lançámos a ideia, atendendo ao projeto que é a Cidade Europeia do Desporto, lançámos a ideia, e eu em particular, há uma série de eventos, e eu sempre pensei que é possível fazer um evento de atletismo, ou seja, era aquilo que dizíamos há bocadinho, ainda há um bocadinho a ideia enraizada, que o atletismo é só fazer a prova de estado ou a meia maratona aos 10 km. O atletismo é muito mais do que isso, até pelo respeito que temos aqui em relação à Marta e outros atletas que têm conseguido ou conseguem resultados extraordinários no atletismo, que é o atletismo global, as várias disciplinas. E tendo nós um estádio como temos, um estádio com algumas condições, não diria todas porque ainda não está acabado, não tem a instalação, por exemplo, não tem a iluminação, não conseguimos fazer um meeting como fez Braga ainda no sábado, em que estivemos lá e que fizeram um meeting de 3 horas, a começar às 6h30 e a acabar às 10h30, 4 horas, acabar às 10h30 da noite, com uma qualidade extraordinária. Parece que vai avançar agora. Mas ainda não temos as condições adequadas. Mas mesmo assim, dentro daquilo que é possível, eu lancei o desafio, e lancei na Câmara de fazermos um meeting, até primeiro experimental o ano passado, e este ano fazer um evento com alguma qualidade, condigna, ou digamos, condizente com aquilo que é o projeto ou o plano ou o programa Cidade Europeia do Desporto. Pronto, e assim aconteceu. Ano passado fizemos a primeira parte, o primeiro, foi experimental, mas mesmo assim ficámos em 6º no ranking dos meetings, do circuito de meetings nacional. Portanto, há 12, nós ficámos em 6º. Levámos com a designação de Gold, que foi ótimo. Tivemos um meeting com alguma qualidade, e este ano vai ser dentro daquilo que é possível, dentro do orçamento que nós temos, que é dos que têm menos, orçamento. Vamos conseguir, ou conseguimos, um lote de atletas em 12 provas, que não podemos fazer mais porque o meeting começa às 6h30 e tem que acabar às 9 da noite por causa da questão da eliminação. E vamos fazer ali 12 provas
com alguma qualidade, já temos as garantias de alguns atletas internacionais, mesmo este ano vamos ter alguns atletas internacionais que ano passado não tivemos, e alguns dos melhores atletas portugueses. Temos uma grelha de prémios, diria que não é muito boa, mas é simpática, e que tem atraído ou tem chamado a atenção de alguns atletas, porque esta rapaziada do atletismo, aquilo que eu dizia há bocadinho, trabalha todos os dias, como estamos a ver o caso da Marta, todos os dias dedica 2 horas do dia ao treino, e também gosta de receber uns prémios de vez em quando, algum retorno financeiro. E se tu num meeting ou numa organização ofereces alguns prémios, é normal que as pessoas, olha, posso ir lá ganhar 120 euros ou 150 euros, e chama. Estamos a falar, portanto, de um meeting com várias especialidades. Sim, começamos com os 200, portanto, temos corridas 200 metros planos, temos 400 metros barreiras e temos uma corrida de meio fundo de 3.000 metros. O meeting está enquadrado também no circuito da Federação, mas também conta, dá pontos. Não sei se vocês, penso que se não souberem, portanto, ficam rapidamente. Para se conseguirem participações nas grandes competições internacionais, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, os Jogos Olímpicos, agora não basta só obter mínimos de participação. Há um conjunto de provas distribuídos pelos vários países em que os atletas, ao participarem, ganham pontos, e depois há um ranking que se cria, e através desse ranking tu consegues participar nas competições internacionais. Mas os meetings, e este caso deste meeting ou outros, por exemplo, o meeting da Liga Dourada, vale muitos mais pontos que o nosso, mas o nosso também conta, apesar de valer poucos pontos, mas também conta para a obtenção de pontos para o tal ranking, não é? Portanto, foi inscrito na Associação Europeia, na Federação Internacional. Pronto, temos as corridas, temos 3 corridas, que é os 200, os 400 barreiras e os 3.000, que são provas que contam para a tal pontuação. Depois temos salto em altura feminino, salto em comprimento masculino, temos lançamento do martelo, temos lançamento do dardo por causa da Cláudia, ou seja, nós escolhemos aqui umas provas em que permitisse, digamos, isto é articulado com a Federação e com os restantes circuitos, com os restantes meetings do circuito. Há um conjunto de provas que a Federação pede, outras que nós decidimos, e nós escolhemos provas um bocadinho que também desse para, que é um dos objetivos do meeting, é que os nossos atletas, no caso da Marta, participam ao mais alto nível e que tenham ali aqui alguma competitividade, exatamente, e mesmo que ela possa também demonstrar aquilo que é a capacidade dela, na prova que ela neste momento tem melhores resultados, juntamente com outros. E é o caso dela, vamos fazer prova de salto em altura, que é para ela participar e também ter aqui o desempenho dela e ter um bom desempenho. Temos o caso do lançamento do dardo para a Cláudia Ferreira, também foi uma prova que foi escolhida mesmo para a Cláudia poder participar e na cidade dela poder demonstrar aquilo onde ela tem condições. Temos o lançamento do martelo, tem o caso do irmão dela, também faz lançamento do martelo. Temos aqui umas atletas em Cerveira com o Jorge Rodrigues, que faz um trabalho extraordinário na área dos lançamentos. Temos aqui atletas dos melhores do mundo, que estão aqui em Cerveira na área do lançamento do martelo, colombianos, cubanos, que estão aqui a treinar. Também fizemos lançamento do martelo para podermos... O objetivo é que nós, em Viana, tenhamos resultados daquilo que é dos melhores e que os nossos atletas possam, simultaneamente, também participar. Alguns dos nossos, porque isto é um meeting com algumas limitações, porque, por exemplo, no caso do exemplo do salto em comprimento, do salto em altura, podemos ter 20 inscrições, mas não os podemos aceitar, só podemos aceitar 5 ou 6, porque senão, atendendo à tal limitação que falámos, senão metia-se pela noite dentro e não tínhamos condições para o fazer. E mesmo nas outras, mas isto é normal nos meetings, é por convites ou então por alguma limitação das participações. E a ideia é esta, é criar em Viana, ou foi possibilitar que os nossos atletas tivessem a oportunidade de participar num evento com os melhores, dos bons atletas, e que nós também pudéssemos proporcionar, que é uma tarefa difícil, proporcionar à população que queira assistir a alguma coisa de qualidade ligada a esta área do atletismo. Até porque muitas vezes aquilo que nós vemos neste tipo de provas, obviamente as pessoas têm que se deslocar para ver as provas, porque aquilo que nós vemos muitas vezes aqui na cidade são os trails, são as meias maratonas, digamos assim, que no fundo vêm ter com as pessoas, não é? Porque são realizadas no centro da cidade e fica de lado um bocadinho aquilo que são estas provas mais específicas que têm mais... Mas que vai haver alguma inovação, penso eu, agora futuramente com os campeonatos nacionais. Os campeonatos nacionais, não sei muito bem como é que isso está, mas penso que se falou nisso, mas não sei se vai concretizar. Falou-se nisso, sim, mas isso é uma ideia gira. Aliás, não sei se te lembras-te, quem foi
começou a fazer as milhas urbanas. Onde é que começamos a fazer as milhas urbanas? Foi a Associação Praça da República, e quando eu Praça da estava República, no casco, exatamente. lembras-te dos grandes espetáculos que nós criámos. Chegámos a fazer eventos de atletismo, eu cheguei a fazer uma plataforma para o salto em comprimento, em frente ao café, ao Caravela, passa a publicidade que agora não. Mas chegámos a fazer uma plataforma ali. E ontem estava a ver um vídeo, na Suíça, de um meeting do alto rendimento, em que um atleta estava a fazer salto em altura, numa praça, onde estavam milhares de pessoas a assistir. E eu penso que o atletismo vai ter que ir um bocadinho nesse sentido também. Noutros países já estão a fazer isso. Ou seja, ir um bocadinho ao encontro, ou ir às praças, ir aos locais onde as pessoas estão. Mas não é só fazer as corridas, é fazer outras coisas. Porque só as corridas não chegam. E as corridas têm outra dificuldade. Tu fazes uma corrida de 10 km, repara, dou o exemplo da meia maratona. Eles saem, ok, batemos palmas. E eles chegam. Estamos 1 hora, ou estão 1 hora, e ninguém vê nada. Tu vais agora aqui ao meeting, e tu estás 2 horas, e estás a assistir. Tens é que ter desenvolvida esta capacidade de observar, de recriar aquilo que está a acontecer. Como vês um jogo de futebol. Às vezes a malta vê um jogo de futebol não está a ver nada. Está a ver é quem faz falta e quem faz penalti. Mas é preciso ter esta capacidade, ou desenvolver esta capacidade de recriar e de observar com aquela qualidade que é necessário ver. O desempenho, a parte da coordenação motora, tudo aquilo que é o skill, tudo aquilo que é... Eu estive a ver agora em Braga, no sábado, tu vês a Marta saltar ao 1,80 m, ou vês um rapaz lançar o dardo a 70 e tal metros, aquilo é encantador. Mas é preciso desenvolver esta capacidade. Isto é trabalho que tem que ser feito e não o fazemos. E já agora, pegando um bocadinho nessa questão, até porque eu gosto e vejo algumas vezes alguns dos meetings que são feitos por essa Europa fora, Da Liga Dourada. Da Liga Dourada, e de facto vemos estádios com 60 mil, 70 mil pessoas, estádios completamente cheios, e a verdade é que em Portugal não há esse hábito, mesmo em Lisboa, no Porto... Não. Portanto, está aqui a faltar, é uma questão cultural também, portanto não é uma questão só de Viana, é uma questão, estamos a falar de uma questão de hábito nacional. Não estou a falar, claro que não. Eu estive agora em Braga provavelmente vai ser o meeting número 1 este ano do circuito de meetings, e estive em Braga, quem estava a assistir ao meeting, estavam os familiares dos atletas e pouco mais, estavam alguns atletas algumas pessoas de Braga, porque Braga tem ali já alguma tradição no atletismo, mas muito pouca gente. Mas isso é um problema. Isso é um problema que tem que ser debatido, se calhar, noutro fórum e noutras áreas. Mas devemos pensar nisso. Marta, são importantes estes meetings. Qual é o teu objetivo para este que vais participar agora aqui em Viana? O objetivo para este meeting é, como as outras provas têm feito, salto em altura antes do meeting, que é tentar o mínimo para o Campeonato da Europa de Sub-20, falta apenas 1 centímetro, e o facto de ser cá em Viana acho que acaba por me dar um bocadinho mais de motivação e de força de querer, digamos assim, de tentar mais uma vez esse mínimo. E o facto também de ser na minha pista é o facto de estar em casa, acho que me dá um certo conforto realizar a prova cá também. Olhando em termos futuros, tu queres, há pouco eu estava a dizer que me ias com certeza responder que gostavas de chegar aos Jogos Olímpicos, é por aí que vês o teu futuro? Sim, eu acho que a longo prazo seria isso. Neste momento seria então o mínimo para o Campeonato da Europa. Depois, consequentemente, acho que é daqui a 2 anos já o Campeonato da Europa de Sub-23, também não deixa de ser um objetivo ainda um bocadinho também a longo prazo, mas sim, acho que qualquer atleta tenciona chegar aos Jogos Olímpicos, é o palco do palco, opa, é a competição das competições, digamos assim. Exato, mas sem pressa de lá chegar, tens consciência, os pés sim. Bem assentes? Sim, não tenho pressa nenhuma, tenho a perfeita noção que obviamente podemos sonhar chegar lá, mas há obviamente todo um trabalho, toda a dedicação da parte do atleta para chegar lá, não é estalar dedos e estamos lá na competição, há todo um trabalho a desenvolver para lá chegar. Este é um sonho, Mário, que o clube também ostenta, ou seja, ver um atleta seu chegar aos Jogos Olímpicos. Como é óbvio, esse é o sonho de qualquer agente esportivo, seja ele atleta, treinador, dirigente de clube, e era aquilo que eu dizia há pouco, para mim esse era o grande desafio. Já há muitos anos era fixar atletas aqui em que fosse possível, em representação da região, do nosso meio, e eles estarem nas principais competições internacionais. Os Jogos é a principal das principais. E já agora, a Marta tem 19 anos, penso que feitos recentemente, portanto, ainda é muito jovem. Qual é que achas que, digamos assim, é o período de maturação dela em termos como atleta, até pensando, digamos assim, em algum tipo de especialização que possa vir a ser feita ou não, qual é digamos, a preocupação nesta altura nesse sentido de maturar um bocadinho aquilo que é o trabalho que tem sido feito por ela?
Não temos o condão, não temos uma varinha mágica de definir isso com exatidão, mas o Meninas Pereira já dizia que, no mínimo, são precisos 10 anos de trabalho ininterrupto, irregular e sistemático para fazer um atleta para chegar, digamos, ao auge, ao alto rendimento. Ele dizia isso com alguma propriedade. E de facto, os estudos vão um bocadinho nesse sentido. A Marta tem 10 anos, ok, mas são 10 anos, não são os 10 anos que podemos considerá-los, porque ela começou com 2 treinos por semana, formação. Eu penso que ela começou a treinar, digamos, seriamente ou com um trabalho todos os dias, 2 horas por dia, este ano. Acredito que podemos antecipar, este ano ou a época passada, porque a Marta ainda há pouco tempo não treinava todos os dias. Ano passado treinava todos os dias a época passada, mas às vezes não era assim. Mas a treinar mesmo de uma forma sistemática, regular, séria, não é quer dizer que outra não fosse séria, mas com mais intensidade, mais volume, foi esta época. Ou seja, não quer dizer que só daqui a 10 anos é que ela terá, porque ela começou e o trabalho que ela fez para trás vale com certeza. Mas aquilo que ela estava a dizer com alguma propriedade é que ela está no escalão de sub-20, apesar de já ter resultados ao nível sénior. Agora vai fazer um percurso até os sub-23, eu penso que ela aqui o fará, e eu penso que depois de sair dos sub-23, quando entrar ali nos 24, 25 anos, penso que será o ponto em que ela, atendendo àquilo que já tem feito e todo o trabalho que já fez para trás, ali os 24, 25 anos, será o ponto digamos, de maturação para ela poder... E já agora colocava outra questão que tem a ver com o seguinte: tendo em atenção a tua experiência enquanto diretor técnico da associação e agora como treinador do clube, e depois de teres treinado também algumas atletas de âmbito nacional, a Marta é, digamos, dentro daquilo que é um projeto de atleta o mais completo desde que iniciaste a tua carreira, ou pode ainda melhorar aquilo que é esse projeto de atleta, digamos assim? Ela enquadra-se justamente naquilo que é o projeto, porque ela começou na formação, começou com os 2, 3 treinos por semana, fez o percurso, tem 10 anos de modalidade e motivada, sempre empenhada. Ou seja, o risco que corremos às vezes no desporto é que quando os miúdos tu és pai e todos nós temos filhos, e quando tu vais meter o teu filho no desporto, pressupõe, primeiro, que ele pratique desporto, atividade física, saúde. Mas chegas ao momento em que também eles vão evoluindo, aconteceu isso com os meus filhos, vão evoluindo e começas a ver, terá aqui a haver perspectiva de carreira, e eles poderão ser atletas de rendimento. Okay, se as coisas forem bem feitas, se houver enquadramento correto, enquadramento técnico adequado, se as coisas forem bem feitas, sim, essa será a perspectiva, e ela enquadra-se nisso. Creio que ela que se enquadra naquilo que eu defino como é aquilo que seria o ótimo para nós podermos trabalhar de uma forma séria, de uma forma equilibrada, de uma forma... tranquila, para podermos fazer uma boa formação, uma boa base, e depois podermos fazer o encaminhamento daqueles que demonstrem talento, que foi o caso dela, demonstrou talento, porque nem toda a gente pode chegar lá acima, como é óbvio, não é? E ela, aqueles que demonstram talento, nós podemos depois fazer o encaminhamento. E este é aquilo que eu gostaria de fazer, que infelizmente não temos conseguido. E já agora, algum atleta que seja masculino, seja feminino, que tu trabalhaste durante este teu percurso, que tu achaste ou achavas que podia ter tido mais sucesso do que aquele que teve Sim, claro, há vários, mas houve aqui um jovem em Viana há alguns anos que era assim um talento extraordinário, que era uma coisa que não tinha grandes... Apesar disto... Isto daria-nos aqui outro programa, muito mais tempo fazemos aqui a avaliação do talento e aquilo que são as variáveis, os critérios do talento, porque às vezes o talento físico pode ser uma coisa, mas há parte daquilo que ainda há um bocadinho, a parte psicológica, que isto é determinante. É muito importante. É determinante. Portanto, isto aqui das variáveis são tantas que nós... Mas houve aqui um jovem há uns anos, sim, que foi do Olímpico Vienense, foi campeão nacional, teve resultados extraordinários, mas depois por várias razões, e se calhar também com alguma responsabilidade minha não conseguiu. Mas temos agora também aí um jovem que creio que com alguma disponibilidade começou já trabalhou connosco quando era miúdo, depois entretanto saiu, agora está a trabalhar connosco outra vez, que é o Ricardo Pedra, que eu acredito que atenção, não estou aqui a criar qualquer mas até lança um bocadinho de pressão, e às vezes é necessário. Mas acredito que mais alguns anos, se calhar mais do que a Marta vai precisar, possa se aguentar e se tiver disponibilidade para trabalhar e se continuar naquilo que está a fazer, acredito que possa também chegar a ter algum sucesso. Muito bem, estamos praticamente a concluir o nosso programa. Para fechar, Marta, uma mensagem que gostarias de deixar a outros jovens e
se calhar às crianças neste momento, que até já começas a ser alguma... E aos pais das crianças. Exato, começa a ser uma referência para eles, para se juntarem ao atletismo, sabendo nós que o atletismo não é só correr, mas pelos vistos parece que ainda há muito essa ideia, não é? Pois eu acho que a mensagem passa um bocadinho por aí, esse estereótipo de o atletismo ser só correr quando não é. Como já foi abordado aqui, e eu sou a prova disso porque realizo provas combinadas, acaba-se por abordar um pouco de tudo, e as crianças, ao terem a ideia de que é só correr, acaba por ser chato. E eu acho que as crianças têm que, acima de tudo, experimentar, e os pais também têm esse estereótipo de que o atletismo é só correr e acabam por implementar isso, e não dão a oportunidade das crianças realmente virem experimentar outras coisas que não só correr, como por exemplo lançamento de ar, lançamento do peso, barreiras, salto em comprimento, salto em altura, estafetas, que é um trabalho mais de equipa e é tão giro de se fazer, e as crianças normalmente gostam muito desse trabalho de equipa. E eu acho que passa um bocadinho por aí, de tirarem essa ideia de que o atletismo é só correr e virem realmente experimentar e tirarem uma opinião por eles e não ouvirem as outras pessoas. Muito bem, Mário, tu concluindo também, se calhar fazendo um convite à população que não está muito ligada ao atletismo, até para poder participar de uma forma ativa, assistindo a este meeting que vai acontecer no próximo dia 12. Sim, esse é o desafio. Gostava que, e o estádio é aqui perto, é 5 minutos da cidade, gostava que ao fim da tarde, gostava que as pessoas pelo menos tivessem a curiosidade de ir espreitar. Deixa lá ver o que é que se está a passar lá. Gostam, ficam lá mais um bocadinho. Se não gostam, venham embora, mas pelo menos deem o benefício da dúvida. Vão espreitar e vão ver algumas coisas que vão acontecer lá, do ponto de vista do desempenho atlético, que são extraordinários. Portanto, nós quando vemos o Cristiano Ronaldo a marcar um gol de cabeça com aquela impulsão, nós ficamos admirados. E de facto é de ficar admirado, porque ele tem essa capacidade. São coisas bonitas que o desporto permite. Mas vermos um atleta lançar 80 metros no martelo, ou 70 metros no lançamento do dardo, ou fazer 1,90m ou 1,80m no salto em altura, são coisas que estão a esse nível. Só que a projeção mediática, a televisão ainda não chegou aí para conseguirem observar. Mas experimentem, vejam. E depois, se gostarem, gostem, se não gostarem, venham embora. Alguns nomes conhecidos sim, do panorama sim. Sim, mas a Marta Lisboa. Sim, a Marta, estamos a falar. Temos alguns atletas, temos Santos, do Jardim da Serra, ele esteve presente no Campeonato da Europa das Nações, nos 200 metros. 200 metros. Tem um atleta namibiano que me confirmou também. A Cláudia Ferreira tem um atleta de 20 segundos, ou 20 e poucos segundos, 20 segundos e pouco. É o Delvis, sim. Aos 200, não, tem outro, são dois. São dois. Okay. Aos 200 metros. Tenho atletas, o Rui Pinto, por exemplo, que foi campeão nacional de corta-mato, campeão nacional dos meus atletas de meio fundo, neste momento talvez o segundo, está a bem correr os 3.000 metros, os 3.000. Vários atletas, eu estar a dizer nomes, também não trouxe a lista, mas estar a dizer nomes também, mas pronto. Mas temos atletas dos melhores com marca, que têm desempenhos ou vão ter desempenhos daquilo que melhor se tem feito em Portugal e até no estrangeiro. Exato, e com objetivos bem definidos. Sim, também, até com mínimos, até preparar mínimos para os campeonatos do mundo. Muito bem, finalizamos este nosso programa por hoje. Agradeço uma vez mais a presença a ambos, Marta Lisboeta e Mário Cunha. Muito obrigado pela disponibilidade em terem estado connosco aqui nos estúdios da Rádio Geice. Mário, aproveitamos e fechamos também este nosso programa, desejando a todos a continuação de uma muito boa noite, um bom fim de semana. Vamos voltar a encontrar-nos na próxima sexta-feira, depois das 21 horas em 90.8, na emissão regular da Rádio Geice, e também nas redes sociais, mais concretamente no Facebook. Boa noite a todos, onde e com quem quer que esteja, saudações desportivas. Até à próxima. Geice FM.